Olá, povo de Deus, quinta-feira, primeiro dia do Tríduo Pascal, 28 de março de 2024. A nossa reflexão de hoje será a partir de Êxodo 12, de 1 a 8, de 11 a 14, 1 Coríntios 11, 23, 26, João 13, de 1 a 15. Nosso texto do Êxodo hoje traz um relato da Pessá, isto é, passar, pular, ir adiante, que é a memória da celebração mais importante da tradição do povo de Israel, a libertação da escravidão do Egito. É bom perceber pela leitura que a Pessá não é a passagem, a travessia do mar, como muitas vezes ouvimos, mas sim o pulo do anjo. Com o sangue do cordeiro que servirá de alimento na ceia, a casa que essa ceia fizer deverá untar a porta para que o anjo exterminador, quando passe exterminando os primogênitos, pule essa casa marcada. Esse é o sentido da Pessá dos hebreus, que se constitui no núcleo duro da festa que hoje chamamos de Páscoa. Essa Pessá, relatada pelo Êxodo hoje, aconteceu há quase 3.500 anos que, de acordo com a Torá, foi a praga derradeira das 10 pragas que Javé enviou sobre o Egito para ver se amolecia o coração do faraó, para que permitisse a saída do povo hebreu que aí vivia como escravo há cerca de 400 anos. À noite, seguindo as instruções de Moisés, os hebreus se reuniram para a ceia do cordeiro, acompanhado de pães ázimos e ervas amargas. À meia-noite, um anjo enviado por Deus feriu de morte todos os primogênitos egípcios, desde os primogênitos dos animais até mesmo os primogênitos da casa do faraó. Somente assim Faraó reconheceu a força do Deus dos hebreus e aceitou deixar o povo ir para a adoração no deserto, o que se tornou o verdadeiro êxodo, saída ou fuga do Egito. Esse evento precisava ser celebrado, rememorado sempre pelos hebreus, e assim ficou instituído para todas as gerações o Pessá. Repetimos que a palavra Pessá, nesse contexto, passagem, porém a passagem do anjo de morte, e não a passagem dos hebreus pelo Mar Vermelho ou outra passagem qualquer, apesar do nome sugerir vários simbolismos. Com o passar do tempo, esse jantar se tornou um verdadeiro memorial chamado Seder de Pessá, que reúne toda a família ao redor da mesa. Salmos e canções populares dão o toque festivo da cerimônia. É a Pessá que se inicia e será comemorada durante 7 dias pelo povo judeu. O primeiro e o último dia da festa são dias sagrados de descanso, onde nenhum trabalho produtivo é permitido. Os alimentos tradicionais que simbolizam a Pessá e seus significados históricos são pedaço de osso, representando os sacrifícios feitos no templo em Jerusalém. Ovo cozido representa a dureza do coração do faraó e também o ciclo da vida. Erva amarga representa a vida amarga dos judeus quando eram escravos no Egito. Pasta de nozes, frutas e vinho. Representa a argamassa usada nas construções das pirâmides. Batata ou alface representa a pobreza da alimentação dos escravos. Come-se molhada na água salgada, que lembra as lágrimas derramadas pelos judeus. Raiz forte, usada como uma segunda porção de alimento amargo. Também representa o sofrimento dos judeus escravizados no Egito. O livro de reza é a Haggadah,
e contém os seguintes dizeres: a cada geração devemos sentir como se nós mesmos tivéssemos saído do Egito. O relato da primeira carta aos Coríntios é a primeira narrativa da ceia de Jesus no Segundo Testamento. A ceia de Jesus precisa ser entendida no seu contexto. Aqui, junto com o teólogo Francisco Taborda, vemos, diz ele, o gesto simbólico de tomar refeição de pão e vinho assume uma densidade toda especial para a comunidade cristã. Mas ainda não está dito tudo sobre a expressão significativa refeição, pois antropológica e culturalmente podem distinguir-se muitos tipos de refeição. Há banquetes festivos, nupciais, fúnebres, há ceias de confraternização e comemorativas, há almoços de trabalho e festivos, e assim se poderiam enumerar tipos e mais tipos de refeição. De que espécie é a Eucaristia desde o ponto de vista antropológico-cultural? Sua classificação certamente não coincidirá com a da última ceia, que foi, por um lado, ceia de despedida, por outro, ceia de instituição. Ora, ambas em suas espécies são únicas e irrepetíveis. A última ceia foi também, pelo menos, possivelmente, ceia pascal. Mas a refeição que constitui o gesto simbólico básico da Eucaristia não é uma ceia pascal, pois essa seria repetível uma vez por ano. Além disso, Jesus não mandou repetir a ceia pascal, mas sua ação eucarística na ceia. Que espécie de refeição é então a Eucaristia? Qual é a expressão significativa nesse sacramento? Ela é uma ceia rememorativa. A Eucaristia é memorial na ceia, memorial no sentido pleno, bíblico, de memória. Não apenas recordar mentalmente, mas tornar o passado presente como desafio para o futuro. Por essa memória de Cristo, a ceia eucarística se torna a refeição cotidiana em continuidade com as refeições diárias de Jesus com os apóstolos. E, no entanto, ceia pascal, porque memorial do mistério pascal de Cristo. A celebração de hoje é mãe de todas as celebrações eucarísticas. João 13, de 1 a 15. Já é sabido que o capítulo eucarístico de João é onde se encontra o grande discurso sobre o pão da vida no capítulo 6. Aqui em João 13 temos uma ceia, antes da festa da Páscoa, onde o gesto central de Jesus de lavar os pés dos discípulos dá um sentido totalmente novo a esta ceia. O lava-pés transcende o significado de uma simples prática, mesmo que o entendamos como gesto simbólico para externar o amor fraterno. Também não se trata de um gesto meramente litúrgico, muito menos encenação, onde o senhor e seu escravo trocam temporariamente os papéis como uma espécie de laboratório para que cada um possa sentir a realidade do outro. Não. O lava-pés é um gesto de Jesus que concretiza o amor até o fim, como está explícito no primeiro versículo de hoje. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Lavar os pés de outrem era uma tarefa reservada a escravos, não judeus. Portanto, uma tarefa que implica muita humilhação. Jesus tira o manto e se cinge de um avental. Com esse gesto, Jesus se despe de tudo que pode simbolizar dignidade humana ou até honrarias.
O gesto de Jesus é tão profundo que os discípulos nada entenderam. Esse amarrar a toalha na cintura, que lhe serve como um avental, é o gesto de cingir, que para os judeus simbolizam também assumir um compromisso com Deus, uma atitude de coerência com o amor de Deus pela humanidade. Para os humildes discípulos, tudo isso era muito estranho. O mestre em postura de escravo. Pedro era impetuoso e não aceita que o mestre lhe lave os pés. Reação que recebe de Jesus uma resposta pronta. Se não me deixares lavar os teus pés, não tens comunhão comigo. De fato, não compreender o gesto de Jesus traz como consequência a não participação da comunhão com ele. Se é assim, Pedro então muda radicalmente e quer que Jesus lhe dê praticamente um banho, lavando cabeça, mãos também. Outra vez Jesus corrige Pedro, dizendo-lhe: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. A celebração do lava-pés deixa claro para todos que aqui está a concretização do amor até o fim, que prepara a prova maior de amor na cruz. Jesus deixa claro que quem quiser tornar-se importante deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Com o lava-pés, Jesus dá a prova cabal, perguntando-lhes: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de mestre, Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. A celebração de hoje nos ajuda a celebrar a criação do ministério do serviço, que tem no ministério presbiteral um sinal de todos os tipos de sacerdócio. Jesus usou a bacia para jogar a água do amor sobre os pés dos discípulos. Pilatos usará a bacia para fugir de sua responsabilidade sobre o sangue de um justo. Nesta semana, estamos diante da escolha: de qual bacia vamos nos servir? Um beijo no seu coração.